Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós vamos falar na nossa aula aqui, sobre cálculo de probabilidade. Então acompanhe aí na sua tela. Bom, vamos falar aí sobre probabilidade então, O cálculo de probabilidade vai consistir aí na mensuração, das chances de um determinado evento acontecer em um experimento aleatório. Então, por exemplo, quando lançamos uma moedinha para cima, e observamos a face que vai ficar exposta na parte superior, a chance dessa observação ser coroa é de 1 em 2, Pois há duas possibilidades de resultado e uma apenas que nos interessa, Então, o conjunto formado por todas as possibilidades de resultado para um experimento aleatório denomina-se o que a gente conhece como espaço amostral. Então, o conjunto aí que a gente chama de espaço amostral é simbolizado pela letrinha grega aí, ômega, Então, assim, o espaço amostral, no lançamento de uma moeda normal aí, é escrito em forma de conjunto, Então, observe aí que nós temos o ômega, igual a cara ou coroa, certo? Então, cálculo de probabilidade aí, ainda falando sobre isso, nós vamos considerar um experimento aleatório de um espaço amostral ômega não vazio e um determinado evento, contido dentro desse espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrência de E nesse experimento vai ser definido pela razão aí, onde a gente chama P de E, probabilidade de ocorrência do evento E, número de E por número de ômega, Então, resumidamente, o cálculo da probabilidade de um determinado evento acontecer é dado pelo quociente, da quantidade de pontos amostrais que formam esse evento pelo total de elementos que formam o espaço amostral do nosso experimento. Bom, é importante aí que a gente saliente, Importante ser salientado aí que geralmente na ocorrência de um experimento aleatório, um determinado resultado aí apenas, nos interessa. Então, por exemplo, no lançamento de um dado com faces numeradas de 1 a 6, desejamos então que a face voltada para essa parte superior seja um número primo. Então, nesse caso, as numerações que vão nos interessar são 2, 3 e 5. Então, cada elemento de um espaço amostral é chamado aí, então, de ponto amostral. E o conjunto formado por esses pontos amostrais que favorecem-nos aí, é chamado de espaço favorável. Então, para o conjunto espaço favorável, nós vamos usar, para sua representação, a letra E, que representa aí evento favorável. Então, o número de pontos amostrais de E é simbolizado por N de E, assim como o número de elementos do espaço amostral, será dado por N de ômega. Bom, então isso quer dizer que a probabilidade de sair um número primo é de 5 em 12, então minhas chances de acertar são de 5 em 12. Bom, então vamos pensar em um dado que nós vamos chamar de um dado dodecaédrico, porque ele tem 12 faces aí. Então imagina aí um poliedro, com 12 faces aí, que nós vamos chamar de dodecaedro, certo? Então essas faces numeradas de 1 a 12. Após o lançamento desse dado, qual a probabilidade da face exposta na parte superior ser uma numeração prima, Ou seja, aparecer em um número primo, Então, o espaço amostral desse evento é formado pelas numerações de 1 a 12. Então, quer dizer que o ômega, o conjunto ômega aí, vai ser formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, observe que o número de elementos de ômega é igual a 12. Então, o evento que nos interessa aí como resultado é formado pelas numerações primas, Assim, o nosso espaço favorável, ele vai ser formado por E é igual a 2, 3, 5, 7 e 11, que são os números primos aí, dentro do intervalo que vai de 1 até 12. Lembrando que números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Então, observe que o número de elementos aí do nosso espaço favorável é igual a 5, Nós temos 5 números primos aí dentro desse intervalo. Então, pela definição aí de probabilidade, a probabilidade do evento E acontecer é igual a 5 sobre 12, Ou 5 em 12. Então, nós temos um problema de número 2 aí. Imagine que em uma mesa nós temos um dado e uma urna, tá?
Esse dado ele está numerado de 1 a 6 e a urna contém bolinhas idênticas numeradas de 1 a 10. Então, nós vamos lançar o dado para cima e anotar o que fica exposto na parte superior. Depois, nós vamos tirar uma bolinha da urna e anotar também a numeração sorteada. Então, qual a probabilidade de ambos os números anotados serem pares, né? Vamos pensar nisso? Então, observe que a numeração do dado e o valor sorteado da bolinha são eventos independentes, certo? Pois o sorteio de um não influencia em nada no sorteio do outro. Então, nesse caso, nós vamos calcular as probabilidades de forma separada e, em seguida, fazer a operação aí de multiplicação entre elas, né? Ou seja, fazer um produto entre elas. Então, no lançamento do dado, nós temos que o espaço amostral é formado por 6 elementos, certo? Então, número de elementos aí de ômega 1, né, que nós vamos chamar de ômega 1, que é o primeiro espaço amostral, vai ser igual a 6. E o espaço amostral 1 aí, que é referente ao dado, né, vai ser o espaço amostral, não, perdão, o conjunto de elementos favoráveis aí que buscamos são 2, 4 e 6, certo? Ou seja, o número de elementos aí desse conjunto espaço favorável é igual a 3. Então, portanto, a probabilidade de sair uma face par, né, no dado, aí, uma face que seja um número par, vai ser igual ao número aí de elementos do espaço favorável, né, do conjunto aí de elementos favoráveis, pelo número de elementos aí do espaço amostral, né, que é o número de elementos do nosso conjunto ômega. Então, 3 sobre 6, que se efetuarmos aí a simplificação dessa fração, né, dividindo aí o numerador e o denominador por um mesmo número, que no caso seria o número 3, nós temos então essa fração aí de forma reduzida, né, simplificada, igual a meio, né, 1 sobre 2. Então, quer dizer que essa probabilidade é igual a meio, ou metade, né? No sorteio da bolinha, nós temos o espaço amostral aí, ômega 2, formado por 10 elementos, né? E os resultados que vão nos interessar aí, os elementos favoráveis nesse espaço favorável, são os números pares 2, 4, 6, 8 e 10, pois também desejamos, né, que o segundo número anotado seja par. Então, note que no nosso caso aqui favorável, né, nosso espaço favorável, aparecem 5 elementos. Então, assim, a segunda probabilidade aí, né, desse evento que nós chamamos de 2 aí, E2, é igual a 5 sobre 10, né? Se simplificarmos essa fração aí, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, que no caso é o número 5, nós temos a fração 1 sobre 2, ou meio, né? Ou metade. Assim, a probabilidade de ambos os números anotados serem pares é dado pelo produto dessas probabilidades. Isto é, a chance pedida vai ser igual a meio vezes meio, né? Que é igual a 1/4, já que na multiplicação entre frações devemos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ou seja, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Problema de número 3. Uma caixa contém 8 bolinhas idênticas, né, exceto por suas cores. Nós temos, então, 2 verdes, 2 pretas, 2 azuis e 2 vermelhas. Retiram-se sem reposição, né, sem repor na caixa, ou seja, nós vamos retirar a bolinha e deixar a bolinha ali guardadinha ali fora. 2 dessas bolinhas de maneira aleatória, né? Então, qual é a probabilidade de ambas as bolinhas retiradas serem pretas? Então, como não há reposição após a primeira retirada, né, a retirada da segunda bolinha é influenciada diretamente aí pela primeira que foi sorteada, certo? Então, esses eventos são eventos dependentes. Então, nesse caso, nós faremos o cálculo da probabilidade considerando aí cada etapa. Então, na primeira retirada, temos 8 bolinhas na caixa, certo? Sendo 2 pretas, então a probabilidade de sair preta na primeira retirada é 2 em 8, certo? Ou 2 sobre 8. Simplificando essa fração, temos então 1/4, porque dividimos o numerador e o denominador pelo número 2. Muito bem. Então, na segunda retirada, observe que restarão 7 bolas nessa caixa, né? Já que nós tínhamos 8 anteriormente, retiramos uma bola já e deixamos lá fora. E não houve reposição da mesma, né? Então, como é suposto que saiu preta aí na primeira, agora nós temos, dentre as 7 bolinhas, uma preta, certo?
apenas uma preta, já que a gente supôs aí que a primeira que saiu era preta. Então, a probabilidade de sair preta na segunda tentativa é 1 sobre 7, né? Ou 1 em 7. Bom, logo, a probabilidade de sair cor preta nas duas retiradas é dada pelo produto dessas probabilidades. Então, 1/4 vezes 1/7. Então, vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 7, 28. Muito bem, então a nossa probabilidade era igual a 1 sobre 28. Vamos retomar aí, então, o que vimos na nossa aula de hoje. Então, hoje, em nossa aula, nós estudamos, né, sobre o cálculo de probabilidade de ocorrência de um evento dentro de um experimento aleatório. Então, sempre esteja atento ao espaço amostral e aos casos favoráveis, pois eles são determinantes aí no cálculo da fração, né, que vai representar a probabilidade. Então, se você conseguiu compreender aqui o que nós conversamos e mencionamos nessa aula, que bom! Mas se você ainda tem aquela dúvida que você quer retirar, você pode acessar aí a nossa plataforma Eduque e assistir novamente essa aula. Então, não deixe de assistir também os nossos próximos conteúdos, nossas próximas aulas aqui e até a próxima!